Olá, boa noite família, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma Escola da Fé. Quarta-feira, 8 horas, o sinal já bateu e nós estamos aqui para crescermos em fé. Obrigado você pela sua audiência, obrigado por você parar um minutinho aí para nos ouvir e receber essa palavra. O que eu quero pedir? Compartilhe essa mensagem aí no seu grupo de amigos, compartilhe lá no WhatsApp, no Facebook, nos ajude a espalhar esta palavra, essa campanha tão maravilhosa que tem abençoado tantas pessoas, não é verdade? Então eu quero te pedir que você já deixe aqui aquele like abençoado, deixe também aí, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, isso daí torna o nosso canal e a nossa mensagem mais relevante para o YouTube e assim ele compartilha com mais pessoas, tá bom? Nós estamos com essa campanha tão maravilhosa, eu estou tão feliz porque quantos milagres nós temos colhido através desta série de mensagens, dessa campanha da família. Eu tenho certeza que você já está se sentindo mais forte, você foi fortalecido, abençoado, claro, e isso é muito, muito importante. Eu quero te convidar para participar ainda de outras programações da nossa igreja. Terça e quinta-feira são as nossas células apostólicas, agora já também presencial, online. Você pode escolher aquilo que for melhor para você, aquilo que for mais perto da sua casa, você só não pode deixar de participar. Claro, nós temos também neste sábado, que é o último sábado agora de junho, nós temos a nossa Rede Loves, que é a rede que protege o seu amor, às 20 horas. E nós temos também, você sabe, a nossa celebração de domingo, presencialmente aqui na igreja, às 18 horas, para quem coloca o nome na lista. E se você, por algum motivo, não conseguiu entrar na lista, ou não está se sentindo bem, está aí um pouco resfriado, enfim, né, a garganta um pouquinho arranhando, o filho gripado, fique em casa, nos acompanhe de maneira online, é ao vivo, claro, mas a mesma atmosfera e a mesma unção que está aqui estará aí na sua casa. É só você separar no domingo às 18 horas esse tempo para o Senhor, tá bom? Olha só, nós estamos na campanha da família, que é a cobertura espiritual no lar, e nós vamos orar agora para que o Senhor fale aos nossos corações. Você pode fazer essa oração comigo? Então vamos lá. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Nós abrimos os nossos corações, recebemos mais essa porção. Ó Pai, te pedimos, nos ajude a colocar em prática, a vivê-la, ó Pai, a interiorizar, ó Pai, e mudar a nossa mente, o nosso pensamento, ó Pai, em relação a essa verdade preciosa. Nos conduza, ó Pai, neste tempo de palavra e posteriormente no tempo de oração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é a quinta mensagem e nós já passamos por 4 mensagens. Talvez pode ser que você tenha perdido alguma. E eu quero falar aqui para você relembrar. A primeira mensagem fui eu quem ministrei. Nós falamos sobre chaves para a proteção espiritual do seu lar. Foi incrível. Nós terminamos aqui, fomos para a nossa sala de guerra e pegou fogo, foi uma bênção. A segunda ministração, a pastora Cátia Avelino trouxe sobre elimine os pontos de apoio de ação maligna. A terceira mensagem foi o pastor Rodrigo Ribeiro e ele ministrou sobre protegendo os seus filhos das trevas espirituais. E semana passada, o pastor Ronaldo Júnior, ele nos trouxe a quarta mensagem, que é desenvolva o discernimento espiritual. Todas essas mensagens você vai encontrar aqui na descrição, aqui embaixo do nosso vídeo, é só rolar aí, você vai encontrar aí essas mensagens e eu quero te convidar a maratonar, né? É uma frase que ficou muito conhecida aí com as séries, e você pode fazer isso com as nossas séries de mensagens, você vai ser muito abençoado. Você pode perceber uma evolução dos temas, uma convergência espiritual. O Senhor está nos chamando para sermos intercessores, para colocarmos a nossa casa em ordem. O Senhor está nos chamando para mudarmos a ambiência, a atmosfera espiritual dentro da nossa casa, e nós estamos clamando, intercedendo por salvação, cura e libertação da família. Aos domingos nós temos orado aqui na igreja um tempo precioso de oração, nós temos trazido lista de nome de parentes, fotografias, irmãos, são muitos milagres.
Então permaneça até o final. Talvez o seu milagre não chegou na primeira semana, não chegou na segunda, não chegou na terceira, na quarta, mas nós teremos 7 semanas de ministração, são 40 dias de palavras poderosas para abençoar a sua vida, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a ação das trevas espirituais. A ação das trevas espirituais. E eu quero trazer aqui alguns textos para nós fundamentarmos, né, logo a introdução dessa mensagem. E o primeiro texto que eu quero ler está em Provérbios 24:3, diz assim a palavra do Senhor: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. O pastor Ronaldo Júnior falou semana passada sobre isso, e este é um texto poderoso, porque a consolidação de uma casa se faz com discernimento espiritual, e discernimento é um dom espiritual. E nós devemos fazer como o apóstolo Paulo disse, buscarmos os melhores dons. Você não pode deixar de buscar o dom de discernimento. Também eu quero deixar o texto que está em Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como tolos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você tem aproveitado as oportunidades que você tem? Eu tenho certeza que sim, você está aproveitando uma agora. Olha que coisa boa, não é bom? Bom, eu quero ministrar sobre a sua vida o que o apóstolo João disse na sua carta de 1 João 5,19, diz assim: sabemos que somos de Deus. Quem aqui é de Deus? Eu sou de Deus, você é de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já está sob o poder do maligno. A palavra sob quer dizer debaixo. Então o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Mas nós somos de Deus. Nós gostamos de terminar os nossos cultos, as nossas celebrações declarando: eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo. São verdades bíblicas a respeito da sua identidade e a respeito da Trindade sobre a sua vida. Eu quero falar aqui um pouquinho, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas o mundo e o nosso meio, os lugares físicos onde vivemos e habitamos, estão constantemente sob a influência do maligno. Então a cultura, a sociedade está sobre a influência do maligno. E existem sete montes de influência. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, e eu quero que você preste muita atenção, porque quando João fala que o mundo já está sob o poder do maligno, sobre a influência do maligno, você vai identificar facilmente que os 7 montes de influência estão dia e noite, diuturnamente, sobre a influência do mal. Olhe bem, as artes e o entretenimento. Você vê hoje que as artes e o entretenimento estão sobre a influência maligna do diabo. A televisão, os programas de televisões, os desenhos animados, os programas de entretenimento estão completamente pervertidos. As piadas com apelos sexuais, as novelas, os desenhos cheios de ocultismo, tudo está sob a influência do maligno. A mídia e a comunicação completamente distorcida, com narrativas, com fake news, com verdades, né, com traços de mentira, influenciando então aí a comunicação numa narrativa completamente pervertida também. Governo e política tomados pela corrupção, vemos isso. Economia e negócios escusos, negócios com propina, negócios com sonegação. Família e relacionamentos, o diabo trabalhando fortemente para destruir este pilar que é a família. Se você quer destruir uma sociedade, comece destruindo as famílias, porque a família é a base da sociedade. E também
sobre igreja e religião. Deus não te chamou para seguir uma religião, não chamou para você ser uma pessoa cheia de religiosidade. Deus chamou para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é isso que nós estamos fazendo, é quebrando esses sofismas, quebrando com paradigmas e pregando esse evangelho poderoso que pode transformar a vida do homem e da mulher. Bom, dito então os 7 montes de influência sobre a ação maligna, esse é o tema da nossa mensagem, né? A ação das trevas espirituais. Nós estamos vendo que o mundo ele está tomado por uma influência do mal. Vocês conseguem perceber isso claramente, né? Artes e entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócios, educação e ciência, família e relacionamentos, igreja e religião. Mas a manifestação das forças malignas podem acontecer por 3 meios: territórios, corpos e animais. Tudo aquilo que o inimigo possa possuir está sobre a influência maligna, através de opressão e através de possessão. Nós precisamos entender que existe uma diferença, né? A opressão é de fora para dentro. Então é uma opressão de fora para dentro, quando o inimigo fica oprimindo a pessoa. Mas existe também a possessão é de dentro para fora, quando o inimigo ele se incorpora, né? Seja através em animais ou em pessoas. Bom, nós queremos, irmãos, talvez você deva ter falado assim: pastor, mas na introdução dessa mensagem, quando eu olho, nós estamos cercados pela opressão maligna. Mas eu quero te dizer algo. Diz assim a palavra do Senhor: para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Deus está rompendo com as obras das trevas através dos pés apostólicos da sua igreja. Deus está rompendo as obras das trevas através dos teus filhos e dos teus representantes do reino dos céus aqui, através de mim, de você. Assim como a mídia está tomada, assim como a terra está tomada pela influência do mal, a palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da sua glória através dos filhos de Deus. Então nós vamos ver aqui como Deus tem trabalhado e como o Senhor faz através de 5 verdades espirituais sobre as ações das trevas. Você vai ver que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode dizer isso? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Bom, eu quero trazer aqui um texto muito conhecido, são palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus, lá registrado por Marcos, não é? E está no capítulo número 5, é quando Jesus ele está ali na Galileia e ele convida ali os seus discípulos para entrarem no barco e chegarem ao outro lado. E você conhece muito bem essa história. Enquanto eles atravessavam para o outro lado, é em torno aí de mais ou menos 10 quilômetros da Galileia, até chegar ali em Decápolis, né? Chegar ali em Decápolis, num conjunto de ilhas. Decápolis significa 10 ilhas próximas ali da região. Enquanto eles atravessavam, tinha uma forte tempestade que acometeu ali um momento de apreensão enquanto eles atravessavam. E é claro que Jesus ele manifesta o seu poder e ele declara sobre os ventos e os mares que se acalmassem e que se fizesse bonança, e assim aconteceu, né? O mar, eu quero voltar, cara, porque eu falei 10 ilhas, mas são 10 cidades, não são 10 ilhas, tá bom? Desculpa, vamos lá, 3, 2, 1, eu quero contar aqui uma história. Certamente você conhece, está registrado no Evangelho de Jesus, registrado por Marcos, no capítulo 5, quando Jesus ele convida ali os discípulos para atravessarem da Galileia até ali Decápolis, né? Deca de 10, são 10 cidades, e aí naquela travessia,
os discípulos, o barco de Jesus com os discípulos são acometidos ali de um momento de apreensão, onde parecia que eles iriam submergir. De Galileia até o lugar para onde Jesus iria, 10 quilômetros para atravessar, e ali no meio muita tempestade, muita chuva, muita onda, e parecia muito vento, parecia que o barco iria partir, e Jesus chega e se levanta e manifesta o seu poder, e ele diz: vento cesse, mar se acalme, e ali acontece aquele momento ali de bonança, e os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As trevas estão agindo, mas maior é aquele que está em nós. O Senhor, Ele tem todo o poder. Não se esqueça que Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Vamos falar sobre este texto que está aí em Marcos, capítulo 5, de 1 a 19. Vamos acompanhar então esse texto, Marcos 5, de 1 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e, prostrando-se diante dele, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: o meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios então imploraram a Jesus: mande-nos para os porcos para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Então Jesus, entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Então Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Marcos de 1 a 19. Que mensagem preciosa. Lembra que eu disse no começo que as ações espirituais das trevas atuam sobre pessoas, animais e territórios? Esse texto nos mostra claramente que aquela era uma região que tinha uma forte opressão maligna. Eu não sei se você já chegou em algum lugar, em algum ambiente, em algum bairro, que você sente que naquele lugar há uma opressão maligna. Isso já aconteceu com você? Isso acontece sempre comigo. Às vezes eu chego numa casa, eu chego num local, eu chego numa reunião, eu chego num bairro, eu chego numa situação em que quase dá para você pegar na opressão maligna. Eu lembro de uma vez, quando eu fui até um hospital,
E ao chegar naquele hospital, eu peguei o elevador e quando eu subi, eu cheguei naquele andar, eu fui visitar um senhor que estava no estado terminal, oncológico. E eu lembro daquela filha virando para mim e falando: pastor, por favor, vá visitar meu pai, porque ele está para partir a qualquer momento. Então eu fui naquele hospital e quando eu cheguei naquele andar, eu comecei a arrepiar todo e eu senti um espírito de morte muito forte naquele andar. E depois eu vi saber que aquele era um andar onde estavam ali pessoas já num estado muito avançado, numa UTI. E eu tive a permissão para entrar da família, dos médicos, eu como um capelão. Eu entrei ali e comecei a falar de Jesus para aquele homem, e ele olhava assim para mim com um olhar brilhante, e as lágrimas escorriam dos seus olhos. E eu dizia para ele: existe um lugar onde não há mais dor, onde não há tumor, onde não há mais tristeza, onde o mal não pode lhe tocar, e esse lugar é na presença do Senhor, é nos céus onde o Senhor está, e é para onde o Senhor vai te levar. E eu quero trazer para você uma palavra de salvação neste dia, porque o Senhor está te chamando. E eu disse para ele: você está entendendo aquilo que eu estou dizendo? Se você está entendendo, aperte a minha mão. E ele apertava a minha mão assim, e eu disse: eu quero orar por você, e você quer receber essa oração? Ele apertava a minha mão forte, e eu fiz uma oração de confissão com ele, e eu disse para ele: você concorda com isso que eu orei? Você quer receber Jesus? Você quer ir para este lugar? Ele apertava a minha mão tão forte, irmãos, mas tão forte. E naquele mesmo dia, depois, quando eu fui embora, cerca de 3 horas depois, a filha dele me ligou dizendo que o pai dela havia descansado e que ela estava feliz porque o pai agora estava com Deus. Eu não sei se você já chegou em um lugar com tanta opressão das trevas e demoníacas, mas eu quero te dizer algo: você não precisa temer o mal. Diz assim a palavra: não temerei os 10 milhares que me cercam. Aleluia! O Salmo 91 fala sobre um cenário de 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Irmãos, isso é um cenário de guerra: 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aquele que é do Senhor o maligno não toca. Aleluia! Você precisa entender que diante de um mundo de trevas, Deus te chamou para ser luz. Diante do mundo de perdidos, você foi achado e você foi chamado para apontar o caminho. Aleluia. Vamos falar sobre 5 verdades espirituais sobre ações das trevas. Eu gostaria que você entendesse e compreendesse como essas coisas acontecem, para que você tivesse discernimento e sabedoria, assim como o pastor Ronaldo Júnior pregou, e você então avançasse nesse tema. A primeira verdade é: existem regiões que são dominadas por especialidades de demônios. Diz assim o texto, versículo 1 e 2: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros e veio ao seu encontro. Uau! O engraçado é que onde Jesus está, alguma coisa acontece. Não fica com medo. Você não precisa de temer as trevas. Você precisa entender que as trevas temem a luz. É isso que acontece. Não importa quão densas as trevas sejam onde que você estiver, basta você acender um fósforo e ele é suficiente para romper com as trevas. Eu lembro também, nós estávamos numa campanha aqui na igreja, uma campanha poderosa, as casas que Jesus entrou, e nós estávamos tão cheios de fé, de esperança, e de luz, de entendimento, de graça, de palavra, e acabou aqui o culto e nós fomos fazer um lanche, e ao chegarmos num restaurante, não vou falar aqui o nome, claro. Quando nós chegamos no restaurante, era dia de jogo, era uma terça-feira, e era dia de jogo de Libertadores, e o restaurante estava cheio, e enquanto nós passávamos, foi um pessoal da igreja, enquanto nós passávamos pelas mesas assim, uma mesa, eu passei e esbarrei na cadeira, e eu toquei na pessoa, e eu falei assim: olha, desculpe, Deus te abençoe. E o que eu falei isso, a pessoa, ela, na mesma hora, ela ficou possuída por um demônio.
Irmãos, onde nós chegamos, a luz de Deus chega conosco. O poder de Deus chega conosco. É claro que aquele momento e aquela situação, aquele movimento espiritual que estava acontecendo naquele lugar, não tinha algo a ver diretamente comigo, mas indiretamente sim, porque onde você está, o mal tem que sair. Há uma música que minha avó cantava para mim, quando eu era pequeno, e ela chamava para cantar com ela. O pastor Rodrigo falou sobre legado espiritual, não é? A minha avó sempre cantava: aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou naquele restaurante. Ao tocar na vida daquela pessoa, daquela mulher, na mesma hora ela foi possuída. E eu disse para ela que Deus abençoe, e ela foi possuída. E as pessoas ficaram sem entender, e olhando para mim ficaram sem entender. E imagina isso dentro de um restaurante, passando um jogo na televisão. E naquele ambiente hostil, de bebedeira, de um monte de coisa. Eu olhei para aquela mulher nos olhos dela, e eu falei assim: sai em nome de Jesus. Sem bagunça, sai em nome de Jesus. E aquela mulher foi liberta. Aleluia. Esse é o poder de Deus. Quando Jesus colocou os pés naquela cidade, desembarcou aquele barco, todos os demônios daquela região entenderam que o Filho de Deus estava chegando ali. A libertação de Deus estava chegando ali. Aquele homem antes preso por correntes, aquele homem que andava em terrenos de sepulcros, de cemitério, um lugar de dor, de tristeza, de mortos, aquele lugar agora passava a ser um lugar de vida. A segunda verdade que eu quero dizer é que o poder da opressão é o objetivo do inimigo. O inimigo, ele não vai descansar contra ninguém. Não existe neutralidade nas regiões celestiais. Não há como você falar assim: olha, eu estou fora. Onde não existe Deus, existe opressão maligna. É isso que acontece. Diz assim o texto da palavra do Senhor: este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Se havia uma opressão maligna naquele lugar, havia uma opressão, uma possessão demoníaca de uma potestade naquele homem. Aquele homem que andava preso, possuído, oprimido em trevas, ele agora estava diante do Filho de Deus. O objetivo principal do maligno, de Satanás, é a opressão. Você pode ver dentro da sua casa, você pode encontrar com familiares, você pode encontrar pessoas oprimidas no trabalho, na escola, na faculdade. Você pode encontrar pessoas oprimidas em reuniões, em cultos, nas suas conexões. Mas Deus quer usar as suas conexões para destruir as opressões e as possessões. Nós somos as mãos de Deus. Você é a mão de Deus nessa terra. Você é a conexão dos céus dessa terra. Você é um representante, um embaixador dos céus aqui. Eu sou, você é. Entenda que sobre você existe um poder. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, e seja no Santa Cruz, seja em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, até os confins da terra. Vocês são as minhas testemunhas, os meus representantes. Então vocês colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, e vocês expulsarão demônios, e eles sairão. Há um poder muito forte sobre você.
A palavra de Deus diz: e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. O inferno tem tentado prevalecer, não é a igreja que está tentando se defender, mas na verdade a igreja está caminhando em passos apostólicos contra toda a obra, contra toda a potestade do mal. Aleluia! Você pode dizer amém, aleluia, porque eu estou falando sobre você. É o poder que está sobre você, não fica acuado. Você pode entender que mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus por isso. A terceira estratégia de Satanás, a terceira verdade sobre as ações das trevas é: as estratégias demoníacas são sutis e atraentes. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Legião, respondeu ele, porque nós somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aleluia. Nós falamos sobre os 7 montes de influência, e uma estratégia do diabo que tem dado certo é que ele age de maneira sutil e atraente. São pouquíssimos os filmes e séries que nós assistimos na televisão que não tenha algo relacionado ao ocultismo, relacionado à pornografia, relacionado a uma violência excessiva. São poucos os desenhos na televisão que não estão relacionados à feitiçaria, relacionado à mágica, ao ocultismo, a demônios. São poucas as coisas que nós vemos no decorrer nas nossas redes sociais de propaganda e televisão e TikTok e afins, que não estão relacionados à sensualidade, à exposição do corpo, da mulher e do homem. As novelas lotadas lá, quantas vezes nós somos pegos torcendo pelos bandidos, torcendo para que o assalto ao banco dê certo, torcendo para que casais se separem, torcendo por adultérios, torcendo por aquilo que Deus não aprova. Isso é muito sério. É sinal que a estratégia do diabo de ser atraente e sutil está dando certo. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós não podemos ignorar as armas espirituais que Deus nos deu para destruir todo sofisma. Sofismas são verdades com traços de mentira. O diabo usa o disfarce e a força do engano para entrar na vida e nos lugares. Recentemente nós vemos pessoas até pregando que a Bíblia precisa ser atualizada, pregando contra a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus não é inerrante. Como essas coisas têm entrado sutilmente, através de um sermão, de uma boa oratória, de palavras mansas, até utilizando textos isolados para fortalecer a argumentação. Mas nós estamos dispostos a caminhar na verdade. Nós fomos chamados para vivermos na verdade e sermos luz do mundo e sal da terra. Deus tem nos chamado, irmãos, para um posicionamento. O pastor Rodrigo disse isso. Deus está nos chamando para um posicionamento. Nós estamos tocando trombeta nessa igreja para um posicionamento espiritual, sobre a nossa realidade espiritual de quem nós somos e para que nós fomos chamados, para o nosso destino profético, o nosso propósito. O ano do propósito veio para ser um marco nas nossas vidas, um marco nessa igreja. Aos 34 anos de existência, Deus nos chama para entrarmos nesse marco de posicionamento. Diz assim, 2 Coríntios 11, 14b, diz assim: pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com as influências que você tem recebido e com aqueles que se apresentam com revelações, com aqueles que vêm dizer coisas que parecem ser verdades, mas estão completamente comprometidas
com aquilo que o Senhor diz que nós não devemos fazer. O pastor Carlito Paz, ele diz o seguinte: muitas vezes conceitos e insinuações essencialmente malignos colocam-se diante de nós de forma bela, atraente e até mesmo politicamente correto. Você não foi chamado para ser politicamente correto. Você foi chamado para caminhar em verdade. A igreja, ela se contrapõe às mentiras do mal. E toda mentira, ela é destruída apenas pela verdade. Então seja a verdade de Deus nessa terra. Diz Noel e Phil Gibson. Ele diz o seguinte: os demônios escondem sua existência por meio do engano e da ilusão. Toda vez que você vê algo oculto, uma ilusão, um engano, uma mentira, existe um demônio por trás. Para que as pessoas se concentrem, se concentrem no que elas veem ou em como se sentem, ignorando as causas espirituais. A palavra de Deus nos revela que todas as coisas são discernidas espiritualmente. E você precisa de entender que o mundo está sob influência do mal. Então que você tenha discernimento, que os seus olhos espirituais se abram e que você possa discernir entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. A quarta verdade que eu quero trazer é: a autoridade de Jesus cancela o domínio das trevas. Entenda que a autoridade de Jesus cancela o domínio das trevas. Eu sou tão apaixonado por isso. Olha só, os demônios imploraram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entre neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se a precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Versículo 12 e 14. Você precisa entender que há poder no nome de Jesus. Eu vou repetir isso. Você precisa de entender que há poder no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nos céus, na terra e debaixo da terra, no inferno, todos sabem que Jesus é o Senhor. Eu vou repetir isso. Não importa qual é o demônio, a potestade, o principado, a força espiritual do mal. Não importa se é o próprio Lúcifer. Não importa. Diante do nome de Jesus, todo mal tem que sair. Sobre a sua casa, sobre a sua vida, não vale encantamento, pois está a presença do Senhor. Outro dia uma senhora me procurou na igreja, me chamou do lado e falou bem baixinho assim: pastor, ora para mim. Eu: por quê? Qual é o motivo? E ela disse assim: fizeram macumba para mim. Falaram bem baixinho. E eu falei: não entendi, como é que é, senhora? Ela falou: fizeram macumba para mim. Aí eu: desculpa, eu não entendi como é. E ela: pastor, fizeram macumba para mim. E eu falei: a senhora está com medo? E ela disse: eu estou com medo. E eu disse para ela assim, eu falei: olha, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você não precisa temer os 10 milhares que te cercam. Você não precisa temer as palavras lançadas contra você, as maldições, porque não pode ser amaldiçoado aquele que Deus já abençoou. Eu vou repetir isso. Sobre a sua vida não vale encantamento. Não pode ser amaldiçoado aquele que Deus já abençoou. Eu quero falar aqui a quinta verdade, nós vamos orar. Diz assim a palavra do Senhor: seja um influenciador. Está muito na moda os influenciadores digitais, né? Os influencers. Então olha só, seja um influenciador, apontando sempre para a pessoa de Cristo,
em meio à sociedade e à cultura. Diz assim o texto: quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios. Mas ele estava diferente, ele agora não estava correndo, se cortando, correndo entre os sepulcros e as catacumbas. Ele não estava louco, ele agora não estava brigando, ele agora não estava se machucando, ele agora não estava quebrando correntes. Ele estava agora de uma maneira diferente. Como que ele estava? Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. E todos olharam e ficaram com medo. Jesus disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. Uau! Versículo 15 e 19. Aquele homem, ele agora estava diferente, porque quando Jesus chega e transforma, as coisas mudam. Você vai perceber que a sua afeição muda, o seu jeito de agir muda, a sua casa muda, o clima das coisas mudam, o seu relacionamento muda, o seu casamento muda, a conexão no seu trabalho muda, tudo muda. Porque Jesus chegou no meio da sociedade, da cultura, no meio do seu ambiente, e aquele homem, ele estava diferente. E as pessoas vão olhar e vão falar assim: nossa, como você mudou. Aquele homem pediu para se tornar o 13º discípulo. Isso é muito lindo. Aquele homem virou para Jesus e falou: olha, deixa eu entrar no barco e deixa eu ir com você. Isso é muito lindo, irmãos. Quando uma pessoa reconhece aquilo que Jesus faz. Muitas pessoas se aproximam de Jesus porque precisam de um milagre urgente, precisam que Jesus desarme uma bomba na sua vida. Aquele homem, ele reconheceu que aquilo que Jesus fez era precioso demais. E ele então disse para Jesus: deixe que eu vá com você. E Jesus disse: não, eu vou fazer mais e vou fazer melhor. Você já vai ser promovido direto a um primeiro missionário aqui na cidade de Decápolis. Quer dizer, na região de Decápolis, nas 10 cidades da região. Você vai e você vai pregar e você vai dizer aquilo que o Senhor fez por você. Nós precisamos de entender que o Senhor não nos chamou para apontar o erro e malhar a pessoa e criticar as pessoas. Nós fomos chamados para apontar o caminho e levar as pessoas até o caminho que é Jesus. 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Deus está desfazendo as obras do diabo através de você, através da sua boca, através das suas mãos, através das suas mensagens, através das suas conexões, através da sua fé, através daquilo que você expressa e quem você é. Efésios 6, 11 e 12 dá uma dica excelente. O apóstolo Paulo nos fala sobre vestimos a armadura de Deus. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas são muitas, irmãos. Então, para nós ficarmos firmes, nós devemos vestir toda a armadura de Deus, pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu gostaria de convidar você agora para fazer uma oração de vitória sobre as trevas espirituais. Vai aparecer aqui embaixo nos caracteres, e se você puder ler juntamente comigo, se você não conseguir ler, talvez as palavras possam estar muito pequenas aí no seu celular, no seu smartphone, mas eu quero convidar então que você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, e se você concordar com aquilo que eu estou falando aqui, você vai dizer amém, tá bom? Diz assim: Senhor Jesus, eu agora renuncio, eu quebro e desligo de minha vida de toda a minha família, toda dependência negativa, cativeiro ou sujeição demoníaca que existe em mim ou na minha casa, decorrente de atos praticados por meus antepassados, sejam eles pais, avós, bisavós,
cônjuges, parentes ou qualquer outros seres humanos, vivos ou mortos, que no passado me dominaram, controlaram de maneira contrária à vontade de Deus. Eu declaro que serei liberto do espírito de miséria e de medo. Declaro o fim dos pesadelos, insônia ou sonolência. Eu renuncio todos os problemas comportamentais e relacionais constantes. Eu ponho fim na ansiedade e falta de paz relacionados com o noticiário durante essa pandemia. Que nossas crianças, que nossos filhos tenham paz e fiquem livres de perturbações sem diagnósticos claros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso lar nunca mais sofrerá de incômodos que surgem por movimentos de objetos físicos. Que o bom perfume de Cristo e a presença do Espírito Santo elimine os odores inexplicáveis, a atmosfera ofegante, pesada, toda náusea e dores de cabeça. Neste instante, eu confesso o meu arrependimento e peço perdão se existe alguém que eu domine ou controle de maneira errada. Eu quebro toda a maldição hereditária, ação da mídia, ensino contrário à palavra de Deus e espírito de religiosidade, vinda das trevas espirituais em nosso meio. Eu agradeço ao Senhor por vencer a ação das trevas e todo o ataque do mal contrária à minha casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela é a verdade digna de toda aceitação. Ó Pai, hoje, mais uma vez, o diabo foi desmascarado. As suas obras, estratégias, ciladas, os seus ardis não têm influência e poder sobre a nossa vida. Porque em nós habita o maior dos Espíritos, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Ele habita em nossa casa, na nossa vida, no nosso meio. Ó Pai, e agindo Deus, quem impedirá? Ó Pai, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê clareza, nos dê direção. Ó Pai, que possamos avançar para os melhores anos da nossa vida, para os melhores dias. Nós declaramos a mudança total e completa dentro da nossa casa. Ó Pai, o mal tem que sair. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, que a nossa casa é casa de Deus. Abençoe a nossa família. Ó Pai, eu declaro que nós veremos na nossa família um legado espiritual, como nós nunca vimos nas gerações passadas. Os nossos filhos serão poderosos, serão habilidosos, ó Pai, Senhor, ó Deus, na palavra, no agir, ó Pai, e na força do seu poder. É o que nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero te convidar para daqui a pouquinho, na nossa sala de guerra, nós vamos continuar com essa atmosfera poderosa que está aqui nesse lugar e aí na sua casa. Nós vamos orar junto, nós estamos orando pela família, por salvação, por cura e por libertação. Vem com a gente, receba o nosso link através do telefone 31 98788 7200 e seja abençoado. Semana que vem é a sexta palavra e nós falaremos sobre casa de paz ou de trevas. E aí, como é que está a sua casa? Você vai receber uma direção divina. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.